Sejam todos bem-vindos ao Espaço das Emoções. Para quem não me conhece, eu sou a Karina Ferretti, do Espaço das Emoções, e o Espaço das Emoções é isso que vocês estão vendo, né? É um espaço realmente para a gente estar conversando sobre emoções e sentimentos, que são temas tão necessários, tão urgentes e que a gente não aprendeu a conversar. E aqui é para a gente naturalizar isso, né? Deixar esse tema de emoções e sentimentos tão natural que a gente aprenda a lidar com eles cada vez de forma melhor, tá? Semana passada eu fiz uma live sobre teimosia relacionada ao nosso e-book Como Lidar com a Teimosia dos Seus Filhos, né? Foi muito legal, gostei bastante da participação de todos, foi muito bom. E eu ia continuar falando desse tema hoje, só que aconteceu uma coisa. Eu me deparei com uma reportagem que eu fiquei muito chateada. E eu falei, bom, gente, eu acho que eu vou ter que mudar o tema, porque eu estou sentindo necessidade de falar sobre isso. E é o tema da frustração, né? Então, qual foi a notícia que eu vi que vocês com certeza também viram, né? Que é, morre aos 17 anos Yasmin Gabriel, ex-assistente de palco do Raul Gil. Motivo? Depressão e suicídio. E eu fiquei muito chocada todas as vezes que eu vejo uma notícia de que um adolescente, de que um artista, de que alguém, qualquer pessoa tenha tirado a própria vida, eu fico muito assustada, eu fico muito pensativa, gente. Cada vez mais eu fico pensando na importância desse trabalho aqui que a gente faz com a primeira infância. Cada vez mais importante a gente estar falando sobre emoções, sobre sentimentos, sobre como lidar com eles, sabe por quê? Cada vez mais pessoas estão com depressão, né? Pessoas que eu conheço, gente, cada dia que passa, ai, fulano tá com depressão, e eu, nossa, vocês também devem conhecer pessoas que estão com depressão, né? Então a depressão está sendo a doença atual, e segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Tá sério? Se vocês acham que está sério, comente, está sério. Está muito sério, né? E uma das causas principais que levam a pessoa a ter depressão é o quê, né? É a dificuldade da pessoa em lidar com as frustrações da sua vida. Bom, quando a pessoa tem dificuldade em lidar com as frustrações da vida, quer dizer que, né? O que isso quer dizer? Que ela tem um baixo nível de resiliência, que é ela ter a capacidade de se adaptar a situações difíceis, de encarar, de passar por aquilo com controle emocional, mesmo vivendo o luto que tem que viver e tudo, mas que após aquele momento ela dê conta de se restabelecer, né? Eu soube que essa Yasmin perdeu a mãe de câncer, perdeu o irmão de câncer, e eu não sei como foi esse processo dela de trabalhar a depressão, não sei, né? Mas ela não deu conta, né? Bruno tá falando aqui, né, que esses adolescentes que faziam shows pra Disney também sofrem com depressão. Então, assim, nesse meio artístico tá aparecendo bastante, né? Mas tem esse outro meio da vida cotidiana das pessoas comuns que também tá acontecendo muito isso, não é muito divulgado, né? O que mais que causam depressões, né? É a pessoa não saber lidar, depressão não, o que mais que causa frustração? É a pessoa, né, não saber lidar com os nãos da vida, com agora não é possível, com as perdas, com os erros, com os processos. Então, quando a pessoa, ao longo da vida, entenda, isso é um processo ao longo da vida, não aprende a lidar com as frustrações, com esses momentos de dificuldade que todo mundo tem. Quando ela não aprende isso, ela tende a desenvolver depressão. Tende, tá? Não quer dizer que vai, mas é uma tendência grande, tá? E tudo isso começa onde, né, gente? Na primeira infância. E eu vou dar uns exemplos aqui como que isso começa. É quando o seu filho tá lá no jogo, tá jogando, aí ele perde. Aí você fala assim, nossa, mas para de chorar. É só um jogo, que bobeira isso.
Na verdade, ela perdeu um jogo, para ela aquilo é um problema. Aquilo para ela é um sofrimento. E quando o adulto fala, nossa, que bobeira, é só um jogo, né? Ou então, quando a criança tá lá tentando escrever o nome e ela não consegue, né? Que esse processo tão difícil, né? Dela começar a aprender a escrever, e aí ela chora, e os adultos brigam com ela, ou então insiste ensinando para ela sempre do mesmo jeito. Ou então é quando ela quer muito, muito uma coisa, ela recebe um não. Ou então é quando ela não pode fazer as coisas na hora que ela quer, né? E aí os adultos, os pais, os educadores, os professores vão sempre falando, é só um jogo, é só um amigo, é só um dever, é só, né? E aí, o que isso causa com esse é só? A pessoa começa a sentir que ela não tem acolhimento nos problemas e nos sofrimentos dela. Então ela aprende que é só isso. Então, se é só isso, eu deixo de lado. Eu vou negar, eu não vou trabalhar, eu vou abafar, eu vou pôr para debaixo do tapete, e eu não vou acolher, eu não acolho. E aí eu vou negando ao longo da vida. A cada coisinha que acontece, a pessoa se frustra, nega e automaticamente não trabalha e vai como se fosse engolindo aquilo, engolindo. E isso, gente, gera com o tempo um problema. E a gente foi educado aprendendo a lidar com as frustrações? Na maioria das vezes não, porque esse conhecimento de como fazer, o que fazer é muito recente, né? Então, meus pais